Olá, sejam bem-vindos! Tema 9, unidade 3. Então a gente está na unidade 3 e a gente está falando sobre sem regras, sem jogo. A gente está falando sobre as regras do jogo, sobre o que é importante dentro de uma atividade. A gente sempre fala que o jogo, ele exige de nós atitude de justiça, você tem uma dedicação, você tem que ter o seu trabalho de fato ligado e atrelado a um espírito de conquista, a uma vontade de conquistar. A ideia é que você pense o que nós nos destaquemos justamente na possibilidade que temos de agir nessa ação, nessa possível ação, nessa possível vislumbre daquilo que a gente pode fazer. Baseado nisso, o nosso tema 9, ele começa com uma pergunta, né? O resultado, treinamento, sorte ou azar? Pode botar ali para mim, Isadora, lá. Resultado, treinamento, sorte ou azar. Então, a partir dessa primeira reflexão, dessa reflexão inicial, a gente pode pensar que o resultado ele é simplesmente fruto de um processo de treino. Mas aí eu queria saber, né, de vocês. E aí, Isadora, existe resultado sem sorte? Só com treino? Ou para que você tenha um resultado bom, você precisa ter sorte? É o último? Tem que ter sorte? Não, tem que ter, óbvio que o treinamento é o essencial. Tem que ter uma pitada de sorte. Eu já contei a história do maluco. Eu treinei. Botafogo é treinamento, sorte e muita competência. Deixa eu falar. Eu já te falei que eu joguei, eu fiz uma peneira, cheguei a treinar na base do Fortaleza, não falei? Contei essa história, não contei? Contei a história do maluco que se quebrou? Não? Então. Era o camisa 10 que jogava muito? Isso, esse aí. Jogava bola pra caraca e azar. É isso. É lógico que tem um componente que é evidentemente o componente da sorte, mas não existe nada que indique que você pode simplesmente se livrar do treino. Então, assim, o treino ele existe. O pessoal fala muito que o Romário não gostava de treinar. O Romário. Isso é mentira, sabia? O Romário treinava. Só que o Romário treinava aquilo que ele gostava especificamente de fazer. O Romário fazia muito treino de finalização. E pelo menos assim, falando de futebol, é o maior finalizador que eu vi jogar. Se eu levar para outro esporte, se você levar para um esporte que eu acompanho bastante também, eu falei do basquete, falei do Oscar Monsanta na última aula, o Oscar Schmidt, basquete brasileiro. O apelido dele ele era chamado de mão santa. E na verdade ele dizia que a mão não era santa, era uma mão treinada mesmo. Então ele fazia várias vezes o arremesso. A Hortência, ela tinha característica também no basquete, uma característica quando ela pegava a bola para arremessar no lance livre, ela fazia e ali ela acalmava os batimentos cardíacos. Ela tranquilizava para que pudesse arremessar com maior tranquilidade. E ela tinha um excepcional índice de acerto no lance livre. Então por aí, você vai vendo que existe um componente de sorte, porque é naquele momento, mas tem uma ideia do treino também. É lógico que tem que ter um treino. Não pode ser só sorte ou só azar. E aí é isso que a gente vai começar a debater aqui. Ao final desse tema, a ideia é que você compreenda a importância do treino e da prática, mesmo que isso não elimine o acaso. Então, ainda que nós tenhamos o imponderável no futebol, eu não sei se vocês conhecem, a gente costuma falar do sobrenatural de Almeida. Tu já ouviu essa expressão? Nunca ouviu? É a expressão mais antiga. Isadora é novinha. É uma expressão mais antiga mesmo, Isadora, que dizia que quando acontecia alguma coisa improvável no futebol, a gente referia justamente a isso, o sobrenatural de Almeida, né? Que é o acaso, é aquilo que a gente não consegue imaginar. E nós temos grandes casos assim, por exemplo, no beisebol, né? Há uma grande rivalidade no beisebol norte-americano, que é entre o Boston Red Sox e o New York Yankees. Não sei se vocês já ouviram falar dessa rivalidade.
E aí a série era a final e tinha muito tempo, se não me engano tinha mais, se não, cara, eu posso estar errado, mas tinha uns 100 anos que o Boston Red Sox não ganhava a série mundial. E a final era entre Boston e New York. Lá eles fazem a final em 7 jogos. E nunca nas... Oi? Em até 7 jogos. Obrigado, Isadora. Isso aí. Em até 7 jogos. E nunca antes na história do esporte havia tido uma virada em 3-0. Então nunca houve uma virada em 3-0. O time perde os 3 primeiros jogos e aí ele ganha os outros 4 e acaba se sagrando campeão. Isso nunca havia acontecido. E aí nessa final, o New York Yankees ele abre 3-0, olha o sobrenatural de Almeida. E o Boston consegue virar para 4-3, é a maior virada da história do esporte norte-americano. Isso só aconteceu uma vez, só aconteceu com Boston. E se não me engano em 2004, A maior virada é dos Cavaliers contra o Golden State Warriors. Mas tava 3-1. Tava 3-0, pô. Tava não, no basquete nunca aconteceu. Vou ver, eu acho que não, acho que tava 3-1, porque o 3-0... O Golden State abriu 3. Vou ver, vamos ver. Vem aí. Cavaliers e Gol... Não, depois a gente vê, senão... vai sair daqui, depois a gente vê. Vou até pesquisar. Pesquisa aí, daí tu fala. Então, aí existem essas grandes viradas. Isso é sobrenatural de Almeida, isso é aquele acaso que a gente não vai imaginar que aconteça. 2016. Foi quanto? 2016? Foi quanto? Eu acho que tava 3-1. Pensar como a sorte e o azar interferem no resultado dos jogos. Então a gente vai justamente discutir e debater isso. E para começar, a gente vai começar com 2 pontos extremos. Aqui. À esquerda, você tem o Vanderlei Cordeiro de Lima, que em 2004 liderava a maratona das Olimpíadas de Atenas, né? Até que esse cara, esse maluco aí, entrou no meio da corrida e começou a empurrar o Vanderlei para fora da corrida, assim, tirando ele do ritmo de prova, de tudo, tirou. Aí ele vai relatando depois que tirou a concentração dele e ele não conseguiu retornar para aquele. Então ele estava liderando, tinha uma certa folga na maratona, e aí o rapaz vai lá e tira ele, empurra ele. Ele fica ali em terceiro lugar, ele termina a maratona em terceiro lugar. Depois ele não consegue retomar o ritmo. E à direita você tem a Rebeca Andrade, que é um outro caso. A Rebeca Andrade, ela ganha 2 medalhas nas Olimpíadas de Tóquio, que era em 2020, mas em função da pandemia acabou ocorrendo em 2021. Se não foi 3-0, mas 3-1 também era uma decisão na final, pelo menos. Era. Não. 3-1 realmente é muito raro. Essas viradas são muito raras. Teve o Cavs em 2016 e eu acho que foi agora o Miami Heat, eu acho. Não, teve calma, eu vou lembrar. Que ele virou 3-1 e 3-1 2 vezes seguidas. Não sei se foi o Denver ou foi o Milwaukee Bucks. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu vou lembrar. Teve mais um aí que virou bem recente, que virou 2 vezes seguidas 3-1, 3-1. Eu não sei se foi o Toronto. Não foi. Depois eu vejo, depois a gente vê isso aí, a gente vê. Aí, no caso dela, aconteceu o seguinte, a Simone Biles, eu não sei, acho que fala Biles, né? Com esse inglês sem som de I. É, Biles, né? Eu acho que é Biles, Simone Biles, ela era melhor. E ela tem acontece uma coisa com ela. Num salto, ela perdeu o senso e ela ficou receosa de não conseguir competir no mesmo nível e prejudicaria a equipe norte-americana, porque a nota dela não seria boa. Então ela abdicou da Olimpíada. Então assim, e aí quando ela abdicou, ela abriu espaço para outras atletas competirem. Inclusive a Rebeca Andrade, que ela acaba sendo campeã olímpica. Ela ganha medalha de ouro, como ela está mostrando aí, uma medalha de ouro e uma medalha de prata. Então você vê que por um lado, olha só que interessante, por um lado o acaso, aí lógico que tem o treino, eu não estou excluindo o treino, tá gente?
É loucura você chegar e falar que, pô, o treino não adianta de nada. Que você vai chegar lá e vai ter... Pô, se eu chegar lá e correr uma maratona, eu não consigo correr 10 minutos na esteira. Mentira, eu tô conseguindo agora, Visadora. Agora tô conseguindo. Tô entrando em forma. Então, assim... é muito diferente você correr 42 km. A maratona são 42 km. Cara, 42 km é daqui pra Itaguaí. Eu vou de moto. Eu levo 1 hora de moto. Pô, brincadeira. É muita coisa. Então, assim, é evidente que a Raíssa Andrade, aí no caso, a Rebeca Andrade, perdão, a Rebeca Andrade, ela teve o seu benefício, a sua questão, só que ela tem um treino, porque ela precisa estar ali entre as melhores, ela precisa, entende? É uma coisa atrelada à outra. E aí vem as provocações, as perguntas, né? Os atletas precisam de bastante preparo para alcançarem o nível exigido em competições de destaque, como as provas olímpicas, né? Quais podem ter sido as sensações de Vanderlei e de Rebeca nos casos mencionados? Aí você pode pensar, o Vanderlei é uma frustração enorme, cara. O cara liderando a maratona com pretensão, foi, e o cara vem do nada e empurra. Pô, é muito absurdo. E aí vale ressaltar também, e aí eu destaco isso, que teve um cara, teve esse maluco que veio e empurrou, ele foi inclusive preso, banido, uma série de consequências aí pra ele, legais. Mas teve um cara que brigou com esse doido aí que entrou. Foi um grego, esqueci o nome dele. Aparece na imagem ele brigando, tentando soltar o Vanderlei para o Vanderlei voltar a competir. Assim, ele ajuda o Vanderlei nesse aspecto, né? Nessa ideia. Com base nas histórias, de que maneira as ações de terceiros afetaram o desempenho desses dois atletas? Então aí, olha só, o desempenho do Vanderlei evidentemente foi prejudicado pela invasão aí do rapaz, e o desempenho da da Rebeca Andrade, não é que ele foi melhor, né, mas o resultado ele acabou sendo melhor em função, talvez, do que da ginasta ali, não em função, muito injusto isso com ela, muito injusto, não vou falar isso não. A gente pode pensar que ela de repente foi beneficiada, uma melhor colocação em função disso, mas é mérito dela também. Porque a outra poderia ter saído e ela poderia ter perdido. Então, assim, ela ganhou. E a outra poderia ter participado e ela vencido do mesmo jeito. Então, assim, não é... porque a outra poderia ter participado, poderia ter caído. Poderia ter... Porque eles fazem aquelas piruetas, né? Eu lembro que a Daniela Hipólito, ela chegou a perder uma vez porque ela caiu. Poderia ter feito isso, poderia ter caído também. Daiane dos Santos, então assim, ela não é perfeita, ninguém é perfeito. A Simone Biles, né, ela não é perfeita, ela poderia ter errado, ela poderia ter vencido também, do mesmo jeito. Então assim, não é uma questão de ela venceu por isso, entendeu? De forma alguma. Como a sorte e o azar estão envolvidos em uma disputa esportiva, como é possível lidar com eles? Então eu acho que a grande questão, tem uma frase, eu sou fã de um tenista, ex-tenista agora, chamado Roger Federer. Eu não sei se vocês conhecem, vocês vão conhecer. Conhece o Federer? Eu acho o Federer... Eu era apaixonada desse cara, tua mãe? Meu pai. Teu pai? Eu ainda sou mais fã do Nadal. Tu gosta mais do Nadal? Eu acho o Federer... Porque o Federer, ele faz parecer fácil, cara. O Federer... E assim, tu sabe que uma hora ele vai dar uma madeirada, a bola vai longe. Mas o Federer, ele é muito bom. E o Federer tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala que o melhor tenista não é aquele que sabe jogar o seu melhor momento. Quando ele tá ganhando todas as bolas, quando ele tá... Porque todo mundo tem um bom momento e um mau momento. O melhor tenista não é esse. O melhor tenista é aquele que sabe administrar o seu mau momento. Cara, isso é sensacional. Você não ganha quando você é o melhor, você ganha quando você está sendo pior e você consegue suportar aquilo, você consegue passar por aquilo, você consegue ter a sua cabeça no lugar para superar a adversidade que vem. Isso o esporte mostra o tempo inteiro. Por que você tem grandes jogadores, grandes atletas, eu não vou citar nomes aqui, mas grandes atletas, que quando você tem um momento de adversidade, eles não conseguem render da mesma forma. Eles não conseguem agir da mesma forma. Porque falta justamente essa maturidade de lidar com o momento mais adverso. E você tem atletas que parecem ser atletas medianos, mas que fazem uma carreira sensacional, justamente porque nos momentos de maior adversidade eles conseguem superar. Para mim, um grande caso disso, que é um atleta que não é, e falando de futebol, é um atleta que não é um cara de outro mundo, mas é um grande jogador, se tornou um grande jogador, principalmente pela mentalidade, para mim é o Modric.
o Luka Modric do Real Madrid, o meio-campo do Real Madrid, o meio-campo croata. Ele não é um jogador excepcional, exímio jogador, assim, ele não é o cara que melhor bate na bola, ele não é o cara que melhor toca a bola, ele não é o cara que melhor consegue dar, ele não é o cara mais exuberante. Mas ele é um cara tão bom naquilo que ele faz, ele mantém a regularidade, ele mantém aquilo que ele sabe fazer muito bem, e aí ele consegue se destacar, ele tem a cabeça no lugar. Eu poderia citar até, aí citando ainda lá na Espanha, para citar, já que eu citei um do Real Madrid, tem que citar um do Barcelona, né? Senão dá ruim. Eu citaria o Sérgio Busquets, um cara mais regular que eu já vi, assim, em termos de futebol. Tu vê que é um cara que teve uma carreira inteira, assim, ele teve pouquíssimas expulsões e é um cara, jogador de marcação, ele compunha bem o meio campo e era um grande jogador, um grande atleta, porque ele tinha uma cabeça no lugar, ele mantinha ali a sua regularidade, ele não se desestabilizava. E eu acho que a grande questão de você lidar com a sorte e com o azar, porque eles fazem parte do jogo, fazem parte mesmo do jogo, você tem, por exemplo, a sorte beneficia, aquela bola do Ronaldinho Gaúcho, na Copa do Mundo de 2002. Daquela, tu sabe, nas quartas de final contra a Inglaterra. Que ele dá aquela bola no meio campo, aquele gol de falta, ele fez um na vida. Mas aí você tem um outro lance que é um pecado na Copa de 70. O Pelé dá um drible no goleiro sensacional. Ele corta o goleiro sem tocar na bola, é um dos lances mais bonitos do futebol. E aí ele chuta a bola no contrapé do goleiro desequilibrado, a bola passa raspando a trave. Então assim, você tem ali a sorte e o azar, não é uma questão só de... mas aí né, esse mesmo cara que faz esse lance, depois ele fez 2 gols, o Pelé fez 2 gols, então ele manteve a cabeça no lugar, é uma questão de você saber lidar justamente com a adversidade. É você saber lidar com os 2 pontos, né? E eu estendo essa conversa com vocês, porque aqui é uma conversa, nossas aulas são uma conversa, né? Pra vida. Pra vida, como um todo. A vida não é você saber ser feliz, porque ser feliz todo mundo sabe, não é? É ruim. É ruim quando o teu time tá ganhando todos os jogos e você tá... Não é ruim. É maravilhoso. A vida não é você saber ser feliz, a vida é você saber lidar com a sua tristeza. É você saber lidar com as suas amarguras, com as suas decepções. É você saber lidar quando você não tá bem, porque nem sempre você tá bem. Tá bem todos os dias, Isadora? Óbvio que não. Hoje tu tá bem, Isadora? Um Big Brother da Isadora. Hoje você está bem? Ih, caraca, não. Vou deixar a Isadora quieta. Então é isso. É você saber lidar com os seus dias ruins. É você saber entender quando você não tá legal e que você não pode, de repente... agir de forma impulsiva, porque às vezes quando você não tá legal, você toma uma decisão equivocada, você faz uma coisa que você vai se arrepender. Então assim, essa é a ideia é você saber lidar com seus momentos ruins. A questão da sorte e do azar, ela passa por isso, e aí eu ressalto a hombridade do Vanderlei Cordeiro de Lima, porque ele poderia ter se desestabilizado emocionalmente e não ter voltado a competir. É lógico que o desempenho dele foi prejudicado, não dá para saber se ele venceria, se ele seria campeão olímpico, né? Mas é fato que foi prejudicado, o tempo dele foi prejudicado, o ritmo dele foi prejudicado, tudo bem. Só que ele manteve a cabeça no lugar e ainda assim conseguiu um grande resultado. Um resultado excepcional para um brasileiro. O Brasil não é uma potência olímpica, a gente sabe disso, mas você manter ali um 3º lugar numa maratona olímpica é um resultado que, se eu não me engano, o Brasil não repetiu. Acho que a última medalha numa maratona olímpica foi essa do Vanderlei Cordeiro de Lima. E nós estamos em 2023, ano que vem nós temos a Olimpíada de Paris, né, 2024, pelo menos há 20 anos aí, né? São jejuns grandes que a gente tem. Inclusive vejam o jejum futebolístico. Sabia que na próxima Copa o Brasil vai igualar o seu maior jejum futebolístico, depois de ter vencido uma Copa? Porque vai igualar. Porque o Brasil vence 58-62, aí perde 66 para a Inglaterra, perde assim, mas tudo bem, perdeu. E vem a de 70. Depois da de 70, entre 70 e 94, são 24 anos. E é o mesmo jejum, que aí vem 94, 98 o Brasil perde para a França, 2002 é campeão de novo. De 2002 até 2026 são os mesmos 24 anos.
O Brasil vai igualar o maior jejum dele depois de ter sido campeão do mundo, porque ele ganha. A Copa é disputada desde 1930, o Brasil só vem vencer em 1958. Ele vai igualar, após ter sido campeão, ele vai igualar o maior jejum de títulos dele de campeonatos mundiais, que são 24 anos. São várias gerações. Ganhar uma Copa do Mundo é difícil, gente. A gente pensa que é fácil, mas é muito difícil. É evidentemente difícil. Então aí, a ideia, né? É comum ouvimos falar de superstições no mundo dos esportes. Existem muitos atletas que as praticam. Porém, até que ponto podemos dizer que o resultado vem de sorte ou azar, né? Por exemplo, durante a maratona nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, Vanderlei Cordeiro de Lima foi retirado brevemente da corrida por um espectador. Mesmo voltando a correr, o maratonista perdeu a primeira colocação em uma entrevista. Vanderlei disse que não poderia garantir se teria conquistado a medalha de ouro, mas certamente o que aconteceu o abalou durante a competição. Então essa é a ideia, né? Mas ainda que tenha abalado, ele conseguiu manter ali o seu bronze, a sua medalha de prata. Perdão, de bronze, seu terceiro lugar. Já o caso de Rebeca Andrade foi diferente. Nas Olimpíadas de Tóquio 2021, o afastamento da ginasta com maior pontuação da competição, a Simone Biles, colocou a brasileira numa posição de provável vencedora. Ao final da competição, Rebeca subiu ao pódio 2 vezes, recebendo a medalha de prata na modalidade individual e outra de ouro no salto sobre a mesa. Diante disso, algumas pessoas podem questionar o seguinte: será que as vitórias de Rebeca só foram possíveis porque Simone estava ausente da competição? É essa a ideia. Então imediatamente você pensa isso. Mas num caso mais profundo, analisando mais criticamente, a gente vê que isso não é verdade. Essa não é a realidade. Muitos incidentes ocorrem entre um atleta e o pódio, tornando esse caminho mais longo ou mais curto. Saber lidar com eles é importante e tão parte do espírito olímpico quanto treinar. Por exemplo, se olharmos Rebeca Andrade sob outro ponto de vista, veremos que o afastamento de Simone Biles foi uma decisão consciente. Ela experienciou durante a execução de um salto de piruetas um tipo de desorientação espacial que poderia arriscar sua integridade física. Então, a Simone ela não teve condições físicas de fato de competir, tudo bem. Mas a Rebeca ela não tem culpa nenhuma disso, e ela competiu e ela venceu. Além disso, se obtivesse um baixo desempenho na competição por equipes, a nota de todo o time poderia ser prejudicada. Biles era a favorita na competição em razão dos resultados de competições anteriores. O Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2019, ela foi a maior vencedora, conquistando 4 das 5 medalhas da delegação dos Estados Unidos. Dessa forma, presumia-se que ela estava fisicamente preparada para as Olimpíadas, esperando repetir o excelente desempenho. No entanto, ao chegar às Olimpíadas de Tóquio, o afastamento inesperado de Simone abriu espaço para que outra atleta assumisse a posição de primeira colocada. Então, o fato dela ter se afastado não fez com que a Rebeca fosse para o primeiro lugar. Não é isso. Então, dentre essas, a Rebeca deu o melhor de si nas provas e, aos olhos dos jurados, obteve a pontuação que a levou às medalhas. Então, assim, há uma conquista. Não é algo que vem do céu. Não é algo aleatório. Então, há um processo de conquista ali, né? No caso de Vanderlei Cordeiro de Lima, o atleta se preparava para as Olimpíadas e já havia conquistado prêmio nas provas anteriores nos Jogos. No momento da maratona, o corredor chegou a ocupar a primeira colocação, mas por causa de uma ação intencional de outra pessoa, perdeu a concentração e o ritmo da corrida. Então, é possível que ele pudesse conquistar a medalha, mas mesmo assim ficou. Em função desse evento, o brasileiro ele recebeu a medalha Pierre de Coubertin, que é concedida aos atletas por seus feitos éticos, né? Então, essa é a ideia que ele ganhou. Então, no lugar do Vanderlei, que atitude você teria tomado? E criando uma analogia entre o esporte e a vida, como você lida com o acaso no seu dia a dia? Que é justamente aquela conversa que a gente estava tendo aqui no início, vocês se recordam? Eu falei assim, a questão é você administrar o seu mau momento. No caso do Vanderlei, ele parou para observar como ele estava no seu pior momento, no seu momento negativo. E aí, a partir dessa análise, como ele estava no momento negativo, é que ele conseguiu ali imaginar ou projetar como ele seria, como ele conseguiria ali conquistar o seu sucesso, entendeu? Então é você manter a sua cabeça fria, a sua cabeça no lugar, quando você tem um momento de maior adversidade, e é levando isso para a vida. Então, quando você leva isso para a vida, você consegue lidar de uma melhor forma, você consegue lidar com da melhor forma possível com seus problemas. Porque problema, Isadora, tem problemas? Sim. Todo mundo tem. O Vasco tem problema? Não.
Muitos. Mas tá resolvendo, não, Isadora? A Isadora tá cada dia mais feliz com o Vasco, cada dia mais empolgada. Ela trouxe até a bandeirinha do Vasco ali agora. É que vocês não estão vendo, mas tem ali a bandeirinha do Vasco. Tava guardada ali na gaveta, né? Agora resgatou a bandeirinha. Mas enfim, a ideia é que você tem essa ideia de você ter, todo mundo ter problemas. Então assim, isso é um fato. Não tem como fugir. Não tem como você não vivenciar isso. O esporte, nesse sentido, ele funciona como um simulacro da vida. O esporte mostra pra gente, ele vem mostrar pra gente que a realidade da vida se reproduz nas suas linhas. Ou seja, todos nós passamos por problemas. Então, o profissionalismo no esporte depende do investimento dos recursos financeiros, né? No caso da ginástica, você tem aí a ideia de longas horas de treino. Então você precisa treinar muito para ser profissional em alguma área. Isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo estuda muito. A Isadora aqui se formou, né, Isadora? Graças a Deus, hein, Isadora? Big Brother da Isadora tá atualizado. A gente falou que ela se formou, né? Foi na festa de formatura. Foi legal, Isadora? Foi maneiro, gostou? Comeu? Dançou? Teve comida não? Não, era só a colação. Foi só pra colação? Teve festa não? Ah, que isso. Pô, formatura maneira. Eu tive uma formatura. Não, eu não posso falar isso aqui. Deixa pra lá, depois eu te conto. Enfim, caraca, eu ia falar besteira. Caraca, ia ser cancelada. Deixa pra lá. Então, assim, é isso. Você tem um treino. Mas quanto tempo você se dedicou pra se formar, Isadora? 6 anos. Por 6 anos se dedicando todos os dias, pensando justamente nesse dia de formação. Então assim, você percebe que há um tempo de dedicação. Com o atleta, eles fazem isso, cara, eles treinam 8 horas por dia às vezes. Já imaginou? É uma jornada de trabalho, eles trabalham de fato, treinando, se esforçando, sempre dando o seu máximo. E o que acontece? Muitas vezes acontece aí o caso da Rafaela, que a gente vai falar aqui, ela se machuca. Então, a lesão, ela faz parte da vida do atleta. E lembra que eu falei de você saber administrar os seus maus momentos? O pior momento para o atleta é, sem dúvida, o momento em que ele se lesiona. O pior momento para o atleta é o momento da lesão. Então, aí ela vai, ó. Eu passei por... a judoca, né? A Rafaela. Eu passei por muita coisa, gente. Por isso coloquei essa Olimpíada como objetivo. Eu queria fazer o meu melhor. Peraí. Deixa eu só dar o sobrenome da judoca. Que... Falta de educação. Eu esqueci o sobrenome dela. Eu não sei de onde eu tirei Rafaela. Mayra Aguiar, tá? A fala é da Mayra Aguiar. Perdão, gente. Da Mayra Aguiar. Aí ela fala, eu passei por muita coisa, gente. Por isso coloquei essa Olimpíada como objetivo. Eu queria fazer o melhor aqui. Brilhar da melhor maneira possível. Acho que brilhei. Consegui nossa primeira medalha. E penso que todas as pessoas que já passaram pela ginástica feminina no Brasil devem se ver nela. Só estou continuando, né? Dando um passo para a próxima geração. E espero que muitas outras pessoas consigam. Perdão, essa não é a Mayra Aguiar, essa é a Rebeca Andrade, confundi tudo. A Rebeca, ela tinha se machucado antes. Ela superou um histórico de lesões antes dessa conquista. Então você vê que é uma atleta que supera muitas lesões, muitas dificuldades. A Isadora citou o Rafael Nadal. O Rafael Nadal também, para mim, eu também adoro o Rafael Nadal. Acho boba aquela disputa entre Rafael Nadal e entre os fãs do Rafael Nadal. É a mesma coisa que os fãs do Messi e do Cristiano Ronaldo, é a mesma coisa que os fãs do Nadal e do Federer. Só que eu acho que são tenistas complementares, entendeu? O Nadal, ele sempre dependeu muito mais da questão física dele. Então o Nadal, ele... Pô, e o Nadal... É o verdadeiro touro. Tanto é que o melhor torneio de Grand Slam dele é o Roland Garros. Se eu não me engano, ele perdeu 3 partidas na carreira em Roland Garros. Grand Slam é um dos grandes torneios do tênis. São 4. Roland Garros, o Wimbledon é o Saibro, porque o Saibro existe mais força física, né? É o único disputado no Saibro. O Saibro é uma quadra de barro. O Wimbledon, que é disputado na grama, que é rápido. E tem a quadra que é piso duro, né? Que é o de concreto em si,
que é o Austrália e o US Open. Os dois abertos, tanto o aberto dos Estados Unidos quanto o aberto da Austrália, eles são disputados em quadradura. Então assim, o Nadal é o exemplo de superação no esporte. O Nadal, ele é um esportista nato, ele poderia, e assim, eu falo isso não de forma alguma menosprezando o talento que ele tem, porque ele tem um talento danado para o tênis também, óbvio. Ele é o segundo maior campeão de grandes slams do mundo, né? Assim, o Djokovic passou eles agora, porque o Djokovic teve uma carreira mais nesses... O Djokovic também é outro tenista que é fora de série, mas o Djokovic é o que tem mais grandes slams. Vem, ele ganhou agora, 24º Grand Slam. Não, o Djokovic ele tem 24 Grand Slams agora, o Nadal, se não me engano, tá com 22 e o Federer tem 20. Então assim, mas eles de fato inauguraram uma era em que, é porque antes desses três, você não tinha uma hegemonia do tênis tão grande, não havia. Você, tipo, por exemplo... Um dos maiores campeões de Roland Garros era o Gustavo Kirsten. E ainda ele é tricampeão de Roland Garros. Então assim, o Nadal tem 12 ou 13. Olha que absurdo. Assim, ninguém nunca vai passar o Nadal nisso. O Federer, ele tem, se não me engano, 8 títulos de Wimbledon. Então assim, são coisas que a gente nem imaginava antes. Enfim, ele... passou por um período muito difícil, Nadal, com lesões. Ele ficou um tempo machucado o joelho, né? E tinha um outro tenista, que eu não sei se você vai lembrar, mas que ele precisou botar um pino no quadril, que pra mim era um grande tenista também, e era pra estar brigando aí com o Federer, com o Djokovic, com o Nadal, que é o Andy Murray. O Andy Murray, ele tem uma prótese no quadril, pra você ter uma ideia. Olha como a lesão faz parte. O cara, ele desgastou tanto o movimento que foi o que acabou com a carreira do Gustavo Kirsten também. Foi a lesão no quadril. O Guga, se vocês pesquisaram o Guga, ele teve uma lesão no quadril. O Andy Murray teve uma lesão, se não me engano, parecida. E ele teve que colocar uma prótese de titânio no quadril. Tu tem ideia do que é isso? E o cara ainda joga. Lógico que isso atrapalhou muito o desempenho dele. Ele não anda direito, assim, ele tem uma dificuldade de locomoção, mas era um outro grande tenista. E aí, por falar nessas ideias, aí falando agora assim da Mayra aí à esquerda, ela às vésperas de uma Olimpíada, ela rompeu o joelho, o ligamento do joelho. O ligamento cruzado do joelho ficou fora da Olimpíada. Então isso é um caminho muito difícil para o atleta. E aí eu cito para mim o cara que eu acompanhei, eu era jovem, aquele Vasco do início dos anos 2000, final dos anos 90 início dos anos 2000, que foi o melhor Vasco da história, né? Aquele Vasco eu acompanhei, eu vi, eu odiava aquele Vasco, inclusive. Odiei muito aquele Vasco. Gostava quando ele batia no Flamengo, o problema era quando era Vasco e Botafogo. Mas assim, e o Botafogo num momento muito ruim da sua história, né? O final dos anos 90 e início dos anos 2000 foi o que degringolou a história do Botafogo em termos de título. Porque se você olhar a história do Botafogo no início da década de 90, o Botafogo vencia muitos títulos. Ele vence 89, vence 90, 92 estava na final do Brasileiro, 93 é Comebol, 95 é campeão brasileiro. Então assim, você tem os títulos ali no início, aí depois que desanda, que é quando o Vasco surge. E tem um grande atleta, eu sou muito fã dele. Na verdade, esse time do Vasco, eu sou fã de dois principais atletas, tá? Eu gosto muito do Juninho Pernambucano, que eu acho que ele tem eu acho que ele tem eu gosto de meio campista. Eu sou fã de meio campista. Eu acho que ele tem uma capacidade de raciocínio muito grande no meio campo. Ele dominava o meio campo, era um cara que era acima da média. E outro atleta que eu gostava muito de meio campo, porque o Felipe era lateral esquerdo nesse time, não era meio campo, é o Pedrinho. E o Pedrinho foi um cara que assim, todo mundo colocou muita esperança no Pedrinho. E eu lembro que a época era assim, pô, o Pedrinho sendo comparado aos melhores jogadores da geração, entendeu? A gente comparava Pedrinho, por exemplo, a gente falava de Pedrinho, falava de a época que estava surgindo. Qual era o nome do meio que estava surgindo na época? Figo, o português. A gente falava de Pedrinho, falava de Figo, o Figo vem ser melhor do mundo depois. A gente falava de Zidane. Então, assim, era um nível.
O Pedrinho, ele estava num nível de jogo que era muito elevado, Mas aí vem todas essas lesões. E esse é um desabafo do próprio Pedrinho que eu peguei na internet. Olha só quantas lesões esse cara enfrentou na carreira. Ele teve fratura na tíbia e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Isso numa entrada de um zagueiro chamado César Elias. O cara entrou no meio do Pedrinho e acabou. Ali foi a primeira lesão dele no joelho. Você lembra desse lance? Você não chegou a ver, não? Ah, desculpa, Isadora. Tava nascendo ainda. Tava nascendo ainda. Foi a primeira lesão séria no joelho. Foi no joelho do Pedrinho essa lesão e foi a primeira lesão cirúrgica que ele fez. Então aí ele teve no joelho direito. Aí novamente ruptura do ligamento anterior do joelho direito. Você vê 2 contusões do joelho direito. Aí ruptura total do músculo posterior da coxa. Ruptura do ligamento cruzado anterior, agora no joelho esquerdo. Aí retirada de um nervo que aumentou de tamanho, de novo no joelho esquerdo. Mais de 10 lesões, fratura da face. E aí ele teve também o Pedrinho nesse meio tempo, com tantas lesões. O Pedrinho, no final da carreira, ele encerrou a carreira em torno de 30 anos, isso 30, 32 anos. Ele era um grande meia. Cara, ele entrava, eu lembro disso como se fosse hoje. O Pedrinho já estava parado, aí fizeram um amistoso para homenagear o Pedrinho no Vasco da Gama. E era uma época que o Vasco estava começando a cair. O Pedrinho, 2007, por aí. Pouco depois, o Pedrinho acabou com o jogo. Acabou. Ele era muito bom. Ele é muito bom. Meia canhoto, muito bom de bola. O Pedrinho acabou com o jogo. Aí, assim que acabou o jogo, a galera começou a espalhar. O Vasco vai contratar o Pedrinho. Vai pegar o Pedrinho de volta. Só que tinha... Ele tava jogando. Ele foi 2008. Ele era um daqueles meias, né? Enfim. E aí, é isso, a lesão, o quanto a lesão agravou a carreira dele, encurtou a carreira dele. Só que o problema do Pedrinho é que ele não conseguia mesmo, fisicamente ele não conseguia jogar uma temporada inteira. Então assim, é um dos caras com maior talento, aí a gente entra na questão da sorte também. É um dos caras com maior talento que assim, do futebol, meia, eu gosto muito de jogador meio campista, né? Então assim, um dos maiores meias que eu vi assim, em termos de habilidade, naquela época, naquele tempo, né? Falava-se muito de Djalminha. Eu acho que o Pedrinho era mais bola que o Djalminha. Assim, na minha... mas assim, o Pedrinho, ele era mais incisivo, cara. O Pedrinho, quando ele tava no auge mesmo, ele era um cara que não tinha medo do 1 contra 1. Era um cara muito, muito bom. O Pedrinho era muito bom. Aí ele fala, motivação sim, disciplina... Motivação não, disciplina sim. Por isso, tudo, pensei em desistir muitas vezes, mas acordava e ia fazer o que tinha que fazer. Fiz mais do que prometi, fui além do meu limite. Olho para trás com orgulho que não deixei de fazer nada, muito pelo contrário, paguei pelo excesso. Treinei mais do que era para treinar. Ainda falarei de uma forma muito especial sobre isso tudo, principalmente sobre a depressão. Então imagina um cara que fica impedido de fazer aquilo que ele treinou a vida inteira para fazer. É evidente que os transtornos psicológicos eles são afetados. O atleta ele passa por isso. Então o Pedrinho é um atleta que teve a carreira encurtada em função das lesões, em função de tudo que ele vivenciou. E é isso. Infelizmente a vida, o esporte, ele acaba sendo assim. Então, como atividade, né, justamente para precaver lesões, para que a gente tenha um cuidado e para que a gente comece a fazer, tem aí a ideia da prática, né, para a gente poder encerrar aqui. Então, com a ajuda do professor de educação física, escolha alguns aquecimentos e alongamentos que você pode fazer em momentos importantes do dia. Por exemplo, pode ser interessante fazer um aquecimento ao acordar e antes de praticar atividades físicas intensas. Já alongamentos podem ser intercalados às atividades repetitivas, como digitar ou escrever por muitas horas. Eu acordo, eu faço 3 sessões de 20 abdominais, eu tenho feito isso. Eu tô com barriga, eu não quero ter barriga. Eu olhei no espelho, eu contei a história aqui, não contei? Eu olhei no espelho. Abdominal não emagrece. Isadora, deixa eu me iludir, Isadora. Eu olhei no espelho, eu falei, essa barriga não me pertence. Aí no dia seguinte eu me matriculei na academia. Eu falei, não, cara, não. Pô, eu nunca tive barriga na vida, eu vou ter barriga agora. Pô, que isso?
é o chopp. Mas o chopp eu não abro mão, então tem que fazer alguma coisa. Ih, chopp não. Não. Mas enfim, tem que fazer alguma coisa para compensar, né? Tem que fazer alguma coisa pra gente poder ter saúde e tal. Aí eu falei, cara, barriga não me pertence, eu não quero barriga, não. E aí fiz isso. Então, se organizar, né? Aí eu faço, acordo, tô lá fazendo abdominal. Depois de selecionar os exercícios, organize uma agenda para não esquecer de fazê-los. Você pode inserir lembretes em seu smartphone ou fixar uma tabela com os exercícios de cada horário no local visível da sua casa. Acompanhe seu desempenho assinalando sempre que conseguir cumprir os exercícios. Avalie se percebe alguma melhora na sua disposição durante a semana. Mesmo sem praticar esporte de alto rendimento, você pode obter bons resultados físicos com pequenas mudanças. Aproveite, né? Então aí você vai escolher os exercícios, né, mais adequados para você. E aí você tem aí um link, tá vendo? Ó, atente para o fato do exercício, faz sentido para você, ver que os mesmos se adequam para os seus colegas. Cada pessoa tem necessidades e limitações específicas, então o exercício ele é direcionado, né, para cada pessoa. Quanto mais especializados forem os exercícios que você fizer, maiores serão os benefícios que você terá ao longo do dia. Para ter ideias e compreender um pouco mais sobre as recomendações diárias da atividade física, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, você pode ler as informações aí no Guia de Atividade Física para a População Brasileira, produzido pelo Ministério da Saúde. Está aí no link, está lá no nosso material. Então a gente pensar não só na atividade física como esporte de alto rendimento. Eu não vou ser atleta. Isadora, quer ser atleta? Não? Então, já foi a época, né? Tinha uma época que talvez até desse. Bom, olhando os meio-campistas que jogam hoje, eu vou te falar que eu conseguiria. Eu falo que eu sou ruim, mas eu não era tão ruim, não. Olhando uns atalibas... Não, desculpa, eu não posso falar o nome. Que eu lembro dos meio-campistas do Botafogo. Quem é botafoguense? Botafoguense tem essa memória trágica dos anos 2000. Quem é o botafoguense mais velho, se você for botafoguense e estiver assistindo, a gente tem umas memórias trágicas de meios-campistas que passaram pelo Botafogo. Eu sou capaz de elencar, de jogadores, né? Eu sou capaz de elencar um time e os reservas dos piores jogadores que passaram pelo Botafogo. Assim, e eu garanto que esse time perde para qualquer time de bairro. Mas vamos lá. Então, gente, eu vou ficando por aqui. A gente falou sobre lesões, espero que a gente tenha falado um pouquinho a importância também do treino, a importância da atividade física para os atletas, cuidado com o corpo, porque no final, gente, para quem não vai ser atleta, a atividade física ainda assim é importante, né? Porque você se mantém saudável, você mantém os seus índices de saúde mesmo, né? Colesterol, triglicerídeos, você mantém tudo controlado, e quando você vai ficando com mais idade, assim, tipo como eu, que já tô ficando aqui com cabelo branco, né? Quando você vai ficando com mais idade, isso faz uma diferença danada, porque você fica melhor, o seu corpo fica melhor, você responde melhor, você tem mais preparo, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, tchau, tchau, foi um prazer.